Cristo seja sobre a tua vida, amém? Amém, glória a Deus, que sempre nos garante vitória por intermédio de Cristo Jesus. Eu gostaria que a igreja neste momento se colocasse em pé, aqueles que trouxeram as escrituras sagradas, abrissem comigo em Mateus capítulo 7. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 7. Amém. Quantos acharam, digo amém? A partir do verso 24. Na verdade, aqui, o Evangelho de São Mateus, Jesus começa as bem-aventuranças no capítulo 5, e depois Jesus vem tratando a respeito de dois pontos importantes e interessantes para a igreja do Senhor, que são os dois lados da moeda. E Jesus vai falar a respeito daqueles que acumulam tesouros aqui na terra, no capítulo 6, e aqueles que acumulam tesouros no céu. Jesus vai falar também a respeito de duas portas, no capítulo 7, a porta estreita e a porta larga. E depois Jesus vem e fala a respeito de dois fundamentos no verso 24, e diz assim a respeito dos dois fundamentos: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. O 25, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construído sobre uma rocha. O 26, e todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. 27, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Queridos, aqui então Jesus ele fala a respeito de duas casas, e o interessante é que a chuva, o rio, os ventos, elas sopram nas duas casas. A grande diferença é a casa que foi construída sobre uma rocha. A grande diferença aqui está naquela casa que tem o alicerce firmado em Jesus Cristo. As tempestades da vida, as intempéries da vida vêm sobre a minha vida, vêm sobre a sua vida, vêm sobre aquele que crê em Cristo, vêm sobre aquele que não crê. As intempéries vêm para todo mundo. Os ventos sopram fortes para todo mundo. As crises acontecem em todos os lugares. A grande diferença é aquele que consegue construir e permanecer sobre este alicerce que é o Senhor Jesus Cristo. Amém? Feche os teus olhos, leva o teu pensamento até o trono de Deus, pois Ele se faz presente aqui, e Deus quer abençoar a tua casa, o Senhor quer abençoar a tua família. O Senhor marcou esse dia para abençoar lares sem contas aqui nesta noite, e quer abençoar o teu lar. Feche os teus olhos. Amado Deus, maravilhoso Pai, o Senhor que é grande, o Senhor que é tremendo, o Senhor que é o Criador de todas as coisas, nós nos reunimos como igreja na Tua presença e pedimos, ó Pai, desde este momento, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade em nosso meio, liberdade em nossas vidas, nos nossos corações.
tirando, ó Pai, aquilo que não lhe agrada, caindo por terra aquilo que não vem de Ti, Pai. Santo Deus, maravilhoso Pai, e nos fortalece nesta noite, nos abençoa neste culto, visita a cada lar aqui representado, visita a cada coração, Senhor, que está aberto, pronto, ó Pai, para sentir o Teu toque, Pai. Abraça este meu irmão, esta minha irmã, Pai Santo, Pai bendito, que o Senhor possa ser entronizado, Senhor, neste lugar, até os confins deste mundo, ó Pai, porque o Senhor é soberano, porque o Senhor é tremendo, ó Pai, porque o Senhor é o nosso Deus. Nós queremos estar firmados nesta rocha, essa rocha que é o Senhor Jesus, Pai. Que tudo quanto seja feito aqui, seja feito para a Tua glória. É a nossa oração no nome santo e precioso de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém, amém e amém. Aplaude o nome do Senhor. Aleluia. Ele é digno de ser adorado. Amém. Aleluia. Saudamos a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Adora Ele nesse momento, meu amado. Venha louvar a Ele nesse momento. Aleluia. Hoje é tempo de louvar a Deus. Em nós agora habita o Seu Espírito. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e Sua glória encherá esse lugar. Do início, hoje é tempo de louvar. Hoje é tempo de louvar. Isso, solta a voz, meu amado. Em nós então é só e a Cristo exaltar, e Sua glória encherá esse lugar. Vem louvar, louvar, vem louvar. Louvar, vem louvar, vem louvar. No meio dos louvores Deus habita. É Seu prazer cumprir o que nos diz. Aleluia. E então é só cantar e a Cristo exaltar, e Sua glória encherá esse lugar. Vem louvar, louvar, vem louvar, vem louvar, vem louvar, vem louvar, vem louvar. Aleluia, deu uma linda salva de palmas. Glória e honra dele. Você pode se sentar, meu querido. Aleluia, amém. Vem louvar.
né? Aleluia, glória a Deus. Queridos, nós estamos num número reduzido hoje de pessoas, né? Nós estamos em retiro, né? Nesse período do carnaval. Os jovens estão em retiro em Itapetininga, muitos estão lá, né? O pastor Gerson está lá também. Mandou um abraço para a igreja, diz, domingo que vem estará aqui. Mas hoje o mais importante é que a presença do Senhor se faz presente em nosso meio. Amém? Isso é o mais importante. Eu gostaria de estar convidando para estar aqui à frente os aniversariantes da semana, né? Sabendo que hoje é aniversário da nossa irmã, Dona Ivone. Vem para cá então, Dona Ivone. A Regiane, acho que fez aniversário essa semana também. Vem. Hoje também? Amém. Então vem para cá. Regiane, o Alexandre veio. Alexandre, aniversariante também. O Henrique, da Priscila, está em acampamento, né? Amém. Mais alguém fez aniversário essa semana? Amém. Vem aqui. Quem mais? Aniversário de casamento? Sim? Não. Quem mais? Dou-lhe uma, dou-lhe duas? Não, mais ninguém. Amém. Rude, vem aqui, né, representar o Alexandre, aniversariante da semana. Cadê a Priscila? Vem cá representar o Henrique, né? A gente vai estar orando pela vida dos filhos de vocês, abençoando o lar de cada um de vocês. Igrejas, coloquem em pé, porque vocês vão ficar sentados um bom tempo do culto, né? Feche os teus olhos, estenda as tuas mãos para cá, abençoa a vida desses nossos irmãos, amém? Pai Santo, Pai querido, Deus de amor, Deus de graça, nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos, porque o Senhor é bom, e em todo o tempo o Senhor tem sido bom para esta igreja, ó Pai, e tem sido bom para cada um que está aqui à frente, que está completando mais um ano de vida, Pai. Que o Senhor possa sustentá-los em Tuas mãos a cada dia mais. Que o Senhor, ó Pai, possa estar abrindo as portas dos céus. Os sonhos que existem nesses corações, ó Pai, os projetos que existem, possam ser alcançados debaixo da Tua graça. Que a cada dia mais eles possam caminhar na Tua presença, trilhando, ó Pai, o caminho que conduz à salvação eterna, ó Pai. Estende as Tuas mãos de poder, Pai, abençoando, Pai, essa data especial na vida dos Teus filhos. É a nossa oração como igreja, como irmãos, ó Pai, em comunhão, é a nossa oração, nome santo e precioso de Jesus. Amém e amém. Aplaude o nome do Senhor. Deus abençoe. Deus abençoe, manda um abraço para o Henrique, para o Alexandre. Deus abençoe, parabéns por mais uma data especial na vida dos irmãos, amém? Beatriz, vamos louvar o Senhor. O pastor não falou nada. Ele falou que é para orar domingo que vem, que ele não estaria aqui hoje. Depois a gente conversa, tá? É oração pelo pastor, família alvo de oração, o pastor, tá? Ele não está aqui. A gente estará orando mais essa semana por ele e o conselho que se vire de visitar o pastor. Não, menos eu. Amém? Vim só te agradecer, Deus, obrigado, muito obrigado. Hoje a minha oração é apenas de gratidão, Deus, obrigado, muito obrigado. Te agradeço por me amar, pela vida, minha família, bênçãos que eu nem sei contar.
justificado. Eu sou grato, oh meu Deus, muito obrigado. Eu era perdido, mas fui encontrado, fui escolhido, justificado. Eu sou grato, oh meu Deus, muito obrigado. Por me amar, pela vida, minha família, bênçãos que eu nem sei contar. Obrigado, obrigado, te agradeço pelo ar, pelo pão de cada dia, bênçãos que eu nem sei contar. Obrigado, obrigado. Eu era perdido, mas fui encontrado, fui escolhido, justificado. Eu sou grato, oh meu Deus, muito obrigado. Eu era perdido, mas fui encontrado, fui escolhido, justificado. Eu sou grato, oh meu Deus, muito obrigado. Convidamos a amada igreja a colocar de pé nesse momento. Feche teus olhos e adora Ele, meu amado. Conversa com Ele está aí do seu lado, meu querido. Ele está aqui nessa noite. Jesus. Agradeça a Ele por tudo que você tem. Pela roupa, pela comida. É para isso que nós viemos essa noite, para exaltá-lo, para adorá-lo, para rendermos culto a Ele. Tu és santo, Jesus. Obrigado pela vida, Pai. Pela família, pela comida. Pelos meus irmãos aqui presentes. Obrigado, Jesus. Nada novo achei pra dizer então. Como expressar minha gratidão? Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a tua não. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Em resposta a ti, há uma ação, me render aqui em adoração. Em resposta a ti, há uma
ação, me render aqui em adoração. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é o aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de coração cantando aleluia, em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que é fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Louve ao Senhor, louve ao Senhor, louve, 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 louve ao Senhor. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Então vou levantar as minhas sei que é simples para um rei, mas não tenho nada de um coração cantando. Nós sabemos que muitas vezes nós vemos tantas cargas, tantos medos, tantos pecados, tantos pesares, e nós não temos nada para oferecer de valor ao Senhor, senão o nosso coração quebrantado, a nossa adoração. Então nesse momento, mesmo que você tenha entrado aqui pensando que seu coração está tão pesado, está tudo tão difícil e você nem consegue se conectar para adorá-lo, diga para Ele nesse momento: Senhor, eu sei que é simples para um rei, eu sei que é simples diante da Tua grandeza,
Mas eu entrego aqui meu coração para o Senhor limpar. Às vezes é difícil ser moldado como um vaso quebrado, mas o Senhor pode fazer isso, amém? Ele pode restaurar você nessa noite enquanto você o adora, enquanto você rende louvores e adoração ao nome santo, precioso de Jesus. Declare que Ele é grande, muito acima de tudo que nós passamos, muito acima desse mundo, muito acima dos governos, dos poderes. Ele é santo, poderoso, grande, santo para sempre. Santo, santo é o Teu nome, Senhor. Nós o adoramos, Senhor, porque nós sabemos que tudo cai por terra quando nós clamamos o Teu santo nome, quando nós o entronizamos. Então nós clamamos por Ti nessa noite, Senhor. Invada esta igreja, invada os nossos corações, invada os nossos lares enquanto nós o adoramos aqui, Senhor. Nós clamamos por cura, por libertação, pela manifestação do Teu poder, Senhor, porque nós cremos no Teu precioso nome. O Senhor é grande, santo, exaltado neste lugar. Aleluia. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, Teu santo monte, a alegria de toda é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos... Aleluia. Nos prostramos diante de Ti, Deus. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-Te por Tua obra em nossa vida. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, Teu santo monte, a alegria de toda a terra. É grande, é o Senhor em quem nós temos a vitória. Seja fortalecido nesse momento, que nos ajuda contra o inimigo. se prostre diante dele. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-Te por Tua obra em nossa vida. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-Te por Tua obra em nossas vidas.
Confiamos em, nós confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Só tu és, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aclama ao Senhor toda poder. Aleluia. Ao som de teu nome. Alegre, louva Ele, meu amado. Alegre, grandes, firmado estarei, sei, nos firma na rocha, Jesus. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis tuas promessas pra mim, pra ti e pra tua família. Já pensou nisso, meu amado? Que incomparáveis são as promessas dele pra ti e pra tua família? Isso é motivo de dar glória a ele, de viver para ele todos os dias. Oh Jesus, a palavra dele diz, meu amado, que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. A nossa vontade, por mais que seja boa e agradável, ela jamais será perfeita. Então descanse nele nessa noite. Confie nas promessas dele e simplesmente adore a ele. Glórias a ti, Jesus. Você pode se assentar, meu amado. Aleluia. Quantos sentem a presença de Deus neste lugar? Amém. Queridos, está uma paz serena. O Espírito Santo de Deus tem ministrado aos nossos corações através dos louvores. Beatriz cantou a respeito de agradecermos e sermos gratos. E nós agradecemos a Deus por tudo quanto Ele tem feito. E após o agradecimento, o louvor diz que as promessas do Senhor são incomparáveis para as nossas vidas. Então somos gratos a Deus e dos céus o Senhor nos abençoa. Amém? Eu gostaria de convidar as crianças para estar vindo aqui à frente. Glória a Deus, a gente estará orando pelas professoras, pela vida das crianças que estarão indo para o culto infantil. Aleluia. Enquanto as crianças vêm, você que quiser abrir comigo em Lucas 19. Lucas 19, o verso 5 apenas. Amém. Feche os teus olhos. Quer dizer, você está abrindo a Bíblia agora, feche os olhos, estenda as mãos. Vamos abençoar a vida das nossas crianças. Amém. Das professoras. Pai celeste, Pai de amor, Deus de graça, nós somos gratos por tudo quanto o Senhor tem feito neste lugar, nesta noite, ó Pai. Desde já nós sentimos a Tua presença nos louvores entoados, Pai. Teu Espírito Santo tem liberdade e tem tocado as nossas vidas, Senhor. Pai, abençoa o culto infantil, Pai. Abençoa a vida destas crianças, que elas possam crescer nos Teus caminhos, possam aprender cada dia mais de Ti, Senhor. Abençoa a vida das professoras, da graça, da sabedoria, ó Pai.
Da mesma forma, abençoa o retiro dos jovens, Senhor. O Senhor possa estar tocando na vida de cada jovem naquele lugar, Senhor. Pai, fala conosco através da Tua palavra nesta noite. É a nossa oração no nome santo e precioso de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Bom culto para vocês. Apenas o verso 5, então, é uma continuidade, né? O pastor pregou sobre isso domingo passado, a respeito da vida de Zaqueu. Lucas 19, verso 5 diz assim: quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje preciso ficar aonde, irmãos? Amém. Jesus precisa ficar na sua casa. Amém. Queridos, estava orando, pedindo a Deus uma palavra, e o Senhor me fez ver a vida de Zaqueu, olhar para a casa de Zaqueu, me fez olhar para a minha casa, para a minha vida. E o interessante é que dentro das Escrituras Sagradas nós estaremos vendo que muitas casas, inúmeras casas, incontáveis casas, elas foram abençoadas pela presença do nosso Senhor, foram abençoadas pela presença de Jesus. E muitas vezes não foi de uma forma física e uma forma palpável que Jesus entrou nos lares. Eu estava estudando e vendo que em algumas casas Jesus, ele apenas abençoou de longe, mas em outras casas Jesus acabou entrando e abençoando aquele lar. E o interessante é que em alguns momentos Jesus usa a própria palavra, e em alguns momentos Jesus usa alguém que ele abençoou, que ele curou, para que desse testemunho, e aquele testemunho chegasse para dentro de um lar. E inúmeras casas, inúmeras histórias, nós vamos ver aqui na Bíblia a respeito disso. Eu estava lendo a respeito da mulher Cirofenícia, uma mulher que ela chegou diante de Jesus. Jesus estava com os seus discípulos, Jesus estava ensinando, e de repente veio uma mulher desesperada, uma mãe desesperada, e ela vem na presença de Jesus clamando em favor da sua filha. A sua filha estava na casa, e diz as Escrituras Sagradas que era uma menina que possuía um espírito imundo. Demônios estavam atormentando aquela criança, aquela vida. E essa mulher vem na presença de Jesus e pede: Jesus, por favor, vai na minha casa, cura a minha filha. E Jesus conversa com aquela mulher e diz: não é lícito tirar o pão, né, e dar aos cachorrinhos, numa metáfora. E a mulher diz: mas até os cachorros comem debaixo da mesa. E Jesus olha para ela e diz assim: é grande a tua fé, vai, volta para sua casa, porque a menina já está curada. E nesse inteirinho a gente vê que Jesus não precisou entrar fisicamente naquele lar. Bastou apenas ele enviar uma ordem, bastou apenas ele dizer uma palavra, e a menina estava curada. Em outra passagem, Jesus encontra o gadareno, aquele endemoniado gadareno, e Jesus vai libertar aquele homem. Interessante é que depois que Jesus liberta aquele homem quer seguir a Jesus. Ele quer seguir os passos de Jesus. Deixa eu andar contigo, mestre. E Jesus disse: não, volta para tua casa. Volta para tua casa, porque você vai servir como um testemunho. Você vai servir
como um testemunho vivo daquilo que eu fiz na tua vida. Imagine você, como que ficou a casa daquele gadareno, depois que ele foi transformado, depois que ele foi mudado pela palavra do Senhor. Então ele volta para casa transformado. E o testemunho daquele homem fez com que a sua casa se alegrasse. E a presença de Deus entrou naquela casa. Mas eu gostaria nessa noite de falar a respeito de algumas casas que Jesus não apenas deu uma ordem, como foi a casa ou a história da mulher Ciro-fenícia, por conta da sua filha. Eu não quero falar apenas daquele que foi elemento, objeto de uma cura e também como testemunho transformou o seu lar, mas eu quero falar de algumas casas que Jesus quis entrar, de algumas casas que ele não apenas se limitou a dar uma ordem de longe, mas em algumas casas específicas, Jesus ele quis entrar naquela casa. Talvez essas casas que eu vou citar carecessem da presença real de Jesus, da presença física de Jesus, mas o fato é que o próprio Jesus disse: nessa casa eu quero entrar, nessa casa eu preciso ir. E a minha oração nessa noite, desde já, é que Jesus possa entrar verdadeiramente no teu lar, para levar aquilo que você necessita, aquilo que você precisa. E a primeira casa que eu encontro aqui, o primeiro lar que foi abençoado por Jesus, é a casa de Simão. A Bíblia diz que um homem chamado Simão convidou Jesus para vir à sua casa. Jesus, eu preciso que o Senhor entre na minha casa. Eu preciso que o Senhor vá até a minha casa. Eu preciso que o Senhor sente comigo. Eu vou preparar um banquete, Jesus. E eu quero que o Senhor vá até a minha casa. O interessante é que Simão era um fariseu. E mesmo sendo fariseu, os fariseus foram aqueles que mais perseguiram a Jesus. Na verdade, foram os fariseus que condenaram Jesus à morte. Mas Simão convidou Jesus com insistência. E Jesus aceitou o convite deste homem. Jesus aceitou o convite deste fariseu. E o mais interessante ainda é que após Jesus ter aceitado o convite, este homem, este fariseu, ele vai convidar todos os seus amigos. Ele vai convidar todos os seus colegas de trabalho, colegas de profissão, porque Simão queria homenagear uma pessoa que estava em evidência naquele momento, que era a pessoa de Jesus. E eu acho isso maravilhoso, eu acho isso notável, porque quantas pessoas às vezes têm vergonha de falar de Jesus, mesmo sendo cristão. Quantas pessoas têm vergonha de falar para alguém que está ao seu lado no trabalho a respeito de Jesus, de falar que é cristão, de falar que Jesus pode mudar a sua vida, de orar por uma pessoa. Quantas pessoas querem afastar Jesus do seu círculo social, só querem Jesus dentro da igreja. Mas esse fariseu não, a Bíblia diz que ele convidou todos os seus amigos para estar na mesa com Jesus. E será que Jesus foi porque estava com fome? Será que Jesus aceitou o convite por conta de ter sede de notoriedade? Será que Jesus aceitou o convite porque pessoas importantes iam estar lá? Não, irmãos. A razão para Jesus aceitar o convite desse fariseu, a razão de Jesus aceitar o convite de Simão, é porque naquele banquete
é porque naquela casa iria entrar uma mulher que não tinha sido convidada, uma mulher que não tinha honra para ser convidada e estar ali naquele lugar. E essa mulher, diz as Escrituras Sagradas, que enquanto eles estavam assentados, banqueteando, ela entra pela porta e ela se preparou para ir à presença de Jesus, porque a Bíblia diz que ela comprou um vaso de perfume caro, e ela vai então e chega diante de Jesus, nos pés de Jesus, e antes de qualquer coisa ela chora, e ela molha os pés de Jesus com as suas lágrimas, e depois ela derrama aquele perfume, e depois ela enxuga com os seus cabelos. E sabe o que vai acontecer? Jesus vai ministrar perdão àquela mulher. Jesus vai curar as feridas daquela mulher. Talvez o seu lar seja um lar que precise de perdão. Talvez o seu lar é um lar que precise curar muitas feridas. E a Bíblia diz que Jesus ministra perdão àquela mulher, dizendo: perdoados estão os seus pecados, vá em paz, fique em paz. E ela se despediu, salva, e perdoada e curada emocionalmente. Mas há outras casas que Jesus visitou. E a segunda casa que Jesus visitou foi a casa de Pedro. E a casa de Pedro era uma casa que necessitava de cura, uma casa que necessitava de saúde. A Bíblia diz em Lucas 4, verso 38, deixando Jesus a sinagoga, foi para a casa de Simão. Ora, a sogra de Simão achava-se enferma, com febre muito alta. Queridos, a Bíblia mostra que Jesus estava na sinagoga, estava no templo ensinando. E de repente então vem um dos seus discípulos, Pedro, entra e vem conversar com Jesus. Ele vem então interceder a respeito da sua sogra. E deveria ser uma sogra muito boa para o genro estar intercedendo. Amém? A sogra está aqui, glória a Deus. Mas ela devia ser muito boa. Amém, irmãos? E a Bíblia fala que essa sogra, essa mulher estava com um estado febril, deitada numa cama. E febre é uma coisa normal, mas nesse contexto, nessa região, na região da Palestina, naquela época, havia uma doença, a doença de tifo, que estava dizimando os lares na Palestina. E por isso que Pedro vai interceder pela sua sogra. Por isso que Jesus deixa a sinagoga e vai até a casa da sogra de Pedro. E vão rogar por ela. E Jesus vai, porque naquela casa tinha doença. Era uma casa que necessitava de saúde. Naquela casa tinha uma enfermidade. E a Bíblia diz que Jesus vai interferir ali. Jesus foi convidado a entrar naquela casa. E Ele é o Jeová Rafá. Ele é o Deus que cura. Então, se na tua casa existe enfermidade, se você necessita de cura física, o Senhor Jesus, o nosso Senhor, Ele é o Jeová Rafá, o Deus que cura. E há duas atitudes aqui que me chamaram a atenção nessa história. Apenas lendo, às vezes a gente lê, relê, e apenas estudando eu vi aqui duas atitudes interessantíssimas que me chamaram a atenção. Uma é a atitude de Jesus. A Bíblia diz que Jesus vai e Ele vai se curvar àquela mulher. E Ele vai se curvar, pegar nas mãos daquela mulher e Ele dá uma ordem para que a doença vá embora. E a Bíblia diz que imediatamente a mulher ficou sã, a mulher ficou sarada, porque Jesus tem autoridade, porque Jesus tem poder.
E nós estamos aqui porque nós sabemos que o nosso Deus é poderoso para fazer aquilo que necessitamos. E ela foi curada. Essa é a atitude de Jesus. E agora nós temos uma atitude da mulher. A Bíblia diz que após ela ser curada, ela levantou-se. E levantar é sinal de boa recuperação, sinal de saúde. Mas ela não apenas levantou-se, mas ela vai servir a Jesus. Se levantar é sinal de saúde, servir é sinal de gratidão. Seja grato por tudo aquilo quanto Deus tem feito na tua vida. Seja grato ao Senhor. E a terceira casa, nós vimos então a casa do fariseu, que necessitava de perdão. Aquela mulher necessitava de perdão. Vimos uma casa que necessitava aqui de cura. Havia uma necessidade. E a terceira casa que eu encontro Jesus entrando diretamente nessa casa é a casa de Jairo. Em Lucas capítulo 8, verso 51 diz assim: e entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão a Pedro, a Tiago, a João e o pai da menina. E todos choravam e pranteavam. E Jesus disse: não choreis, pois a menina não está morta, mas a menina dorme. E o verso 53 diz assim: e riram de Jesus. E riram de Jesus, sabendo que a menina estava morta. Queridos, essa é uma história que está recheada de coisas interessantes. Jesus está num lugar público, e aonde Jesus estava, centenas de pessoas, milhares de pessoas iam atrás de Jesus. De repente, então, chega um homem, chefe da sinagoga. A Bíblia diz um homem que estava angustiado, um pai aflito, porque a sua filha estava à beira da morte. E quando este homem, que era chefe da sinagoga, um homem muito rico, um homem que tinha muitos servos, um homem que tinha muito dinheiro, uma figura de destaque, mas nem todo o dinheiro foi capaz de pagar um tratamento para sua menina. Porque às vezes, meus irmãos, os nossos recursos acabam. Até mesmo aquele que tem muito, os recursos uma hora chegam ao fim. Os recursos nessa terra uma hora chegam ao fim. O dinheiro chega ao fim. E existem coisas que o dinheiro não pode comprar. Então aquele homem com todo o dinheiro não tinha mais o que fazer. E ele vai se prostrar diante de Jesus. E o seu pedido era: Jesus, vai à minha casa. Ele não queria que Jesus desse uma ordem. Ele não queria que apenas Jesus falasse: vai em paz, a tua filha está curada. Não, ele vem até Jesus e diz: Jesus, vamos comigo na minha casa. Eu preciso que o Senhor vá à minha casa. E esse texto é lindo, essa história é maravilhosa. Um pai clamando. E fica uma lição para você, pai. E fica uma lição para você, mãe. Talvez você esteja aflito por conta do teu filho, por conta da sua filha, não sabendo o seu futuro, muito pensativo quanto às coisas que podem acontecer, até mesmo com a possibilidade dele se perder no meio do caminho. Mas a Bíblia diz que Jesus ouviu a oração de um pai. Jesus ouve a tua oração, pai. Jesus ouve a tua oração, mãe. Jesus ouve a oração de um aflito. E ele pede então: Jesus, eu preciso que o Senhor vá na minha casa. Eu não quero apenas uma palavra. Eu quero que o Senhor entre na minha casa, passeie pela minha casa, que vá no aposento da minha filha. Eu quero ver o Senhor andando no meu lar, não apenas uma palavra. E Jesus disse: eu vou com você. Eu vou, me mostre o caminho. E aquele pai desesperado então, pedindo para as pessoas, saírem da frente, e Jesus caminhando junto com ele, e de repente o que acontece? Uma mulher à beira do caminho,
enferma há 12 anos, com um fluxo de sangue, que gastara todos os seus bens com os médicos e que ninguém pôde curá-la. Ela estava à beira do caminho e ela toca nas vestes de Jesus. E daí Jesus para. Agora imagine você, aquele pai desesperado, angustiado. Já foi difícil chegar até Jesus, porque Jesus é cercado de pessoas. E agora então, Jesus para atender uma mulher no meio do caminho. E Jesus parou e disse assim: alguém me tocou. E Pedro, tão humano como eu e você, disse: mestre, o Senhor está maluco? As pessoas te comprimem, as pessoas te empurram. Olha quantas pessoas estão aqui no nosso meio, nós estamos indo para lá e para cá. E o Senhor vem falar que alguém te tocou, está todo mundo te tocando. Não, alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu virtude. A mulher foi curada instantaneamente. Tanto que quando Jesus olha para aquela mulher, Ele não vai dizer assim, recebe a cura. Jesus vai dizer assim: vá em paz, porque a tua fé te salvou. Ele não diz a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Porque ela foi curada no instante em que tocou Jesus. E agora Jesus então perdoa os pecados daquela mulher, dizendo: vá em paz. E agora Jairo está lá, olhando essa situação. E preocupado, porque a menina está morrendo em casa. E Jairo então, desesperado: vamos, Jesus. Eu sei que a mulher tem uma doença crônica, mas ela não está à beira da morte como a minha filha. E nesse inteirinho, enquanto Jesus conversa com a mulher, abençoa aquela mulher, chega um mensageiro trazendo a pior notícia para Jairo: Jairo, não incomode mais o mestre, a menina já morreu. E eu acredito que antes que Jairo chorasse, expressasse alguma reação, eu vejo Jesus colocando a mão no ombro de Jairo. E Jesus fala algo que mexe comigo. Ele diz assim: crê somente. Jairo, crê somente. Tudo é possível ao que crer. A menina não está morta, mas ela está dormindo e eu vou lá despertá-la. E Jesus vai. E Jesus chega na casa de Jairo. E Jesus entra na casa de Jairo e vai até o aposento da menina. E Jesus fala: ela não está morta, ela está dormindo. E as pessoas riram de Jesus. E eu vejo Jesus com um sorriso no rosto, Vocês estão rindo à toa, porque a menina está viva. E Jesus entra no quarto com Pedro, Tiago, João e mais o pai. E ele fala em aramaico, que era a sua língua mais falada: Talita cam, menina levanta. E imediatamente aquela menina levantou-se. Amém? Uma casa que precisava de um milagre. Talvez seja a tua casa que necessita de um milagre. Mas Jesus, Ele pode fazer. Jesus pode todas as coisas. A quarta casa, para a gente prosseguir aqui, é a casa em Caná da Galileia. A Bíblia diz em João capítulo 2, verso 2: e foi também convidado Jesus com os seus discípulos para o casamento. E Jesus entrou naquela casa, a casa em Caná da Galileia. Sabe o que é interessante nessa história? É que até então Jesus não tinha feito nenhum milagre. O primeiro milagre Jesus vai fazer aqui, em Caná da Galileia, nesse casamento. Jesus não tinha feito nenhum milagre, mas esse casal, este homem e essa mulher, esse casal, eles olharam para Jesus e eles viram alguma coisa em Jesus a ponto de dizer: eu quero que o Senhor esteja no dia do nosso casamento. Eu quero que o Senhor esteja presente no nosso casamento. Eu quero que o Senhor esteja presente no nosso lar. E ele não tinha feito nenhum milagre. E a Bíblia diz que o casamento estava acontecendo. E casamento naquela época durava 7 dias.
Então, Jesus chegou por volta do 3º e do 4º dia. As pessoas iam chegando, iam ficando. 1 dia, 2 dias, 3 dias, até o 7º dia. Imagine vocês, alimento para todo mundo, vinho para todo mundo. Mas chegou então no 3º ou 4º dia e acabou o vinho. E acabou o vinho, acaba a festa. E Jesus então vai realizar o seu primeiro milagre, transformar a água em vinho. E existem 2 situações aqui também que eu encontro nessa história, que eu acho interessante demais. 2 lições preciosas para nós. Uma para nós casais, porque tem coisas que nós podemos fazer, tem coisa que depende de nós, tem coisa que nós podemos arregaçar as mangas e nós podemos fazer. E Jesus fala assim, então: vão e encham os baldes de água. São coisas que vocês podem fazer. Encher os baldes de água, as talhas de água, são coisas que vocês podem fazer. Mas existem coisas que nós não podemos fazer. Transformar água em vinho nós não podemos fazer. Mas tem coisas que Jesus aí faz por nós. Jesus faz por nós. E Jesus transforma a água em vinho. Aquele casal, ainda em festa, eles vão ter o primeiro problema enquanto casal. O primeiro problema aconteceu ali durante a festa. Porque os problemas existem, as circunstâncias, as crises existem, mas o mais importante de tudo é Jesus estar presente. Jesus possa estar presente no teu casamento, porque Ele vai te ajudar. Se você acha que não tem solução, Ele é a solução. Amém? A quinta casa, partindo para o final, a casa em Emaús. Aleluia. Para abrir os olhos aos discípulos. Lucas 24, 29 diz assim: e eles o constrangeram dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou Jesus e ficou com eles. Tem até um hino, né? Fica conosco, nosso amado, bom Jesus. Fica conosco pelo teu imenso amor. Como pediam os discípulos no caminho de Emaús, fica conosco, nosso amado e bom Senhor. Que essa possa ser a tua oração. Que essa possa ser a minha oração todos os dias. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Sabe, irmãos, eu sempre penso aqui, ou pensava, que os 2 discípulos de Emaús eram 2 homens, e não um casal. Mas apenas estudando mais a fundo, você descobre que os 2 discípulos no caminho de Emaús é um casal. A Bíblia mostra que havia um casal que morava em Emaús, chamado Maria e Clopas. E se vocês lerem as escrituras sagradas em João 19 e 25, vão ver que os 2 estavam aos pés da cruz. Maria e Clopas. E eles então voltam depois da crucificação de Jesus. E a Bíblia diz que eles estão voltando tristes. Eles estão voltando pesarosos, porque a esperança tinha se findado. Jesus tinha morrido. Então eles voltam com uma tristeza enorme no coração. Mas a Bíblia diz que no meio dessa circunstância, dessa crise, desse momento sem esperança, Jesus vai se aproximar deles. E eles não reconhecem Jesus. Porque quando a gente está no meio da crise, quando a gente está passando pelos momentos difíceis, às vezes a gente não consegue enxergar nada à nossa frente. E o casal não reconheceu a Jesus e eles continuam. E Jesus se aproxima, começa a dialogar com esse casal. Eles estavam tão envolvidos com a situação que eles estavam vivendo,
que eles não conseguem enxergar Jesus falando com eles. Eles estavam tão preocupados com a situação que estavam enfrentando naquele caminho, retornando para o seu lar, que eles não conseguem ver que Jesus estava ao seu lado, que Jesus estava ali para ajudar, que Jesus estava ali para transformar todo luto em alegria. Parece que a crise fez com que os céus se fechassem, fez com que uma nuvem escura aparecesse e eles não enxergassem mais nada. Mas a Bíblia diz que Jesus estava até mesmo no momento de crise, no momento de dificuldade. E sabe o que eu acho lindo aqui nesse texto? Sabe o que eu acho lindo aqui nessa história? É que a maior revelação que esse casal vai receber não foi na cruz. A maior revelação que esse casal vai receber não foi no caminho, embora o coração ardesse no caminho, mas a maior revelação que esse casal vai receber vai ser dentro do seu lar, dentro da sua casa. A Bíblia diz que quando eles partiram o pão, os olhos deles se abriram e eles reconheceram que Jesus estava com eles. Jesus está dentro da tua casa, meu querido. Jesus mora com você. Até mesmo nos momentos turbulentos, saiba que Jesus está ao seu lado. Essa foi a quinta casa. A sexta casa, a casa de seus amigos, para levar paz. Talvez você precise de paz. João 20, verso 19 diz: chegada pois a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles e diz: paz seja convosco. Queridos, a Bíblia diz que após a morte de Jesus, os discípulos ficaram com medo, porque o mesmo que aconteceu com Jesus, o seu mestre, o seu Senhor, poderia acontecer com eles. E eles então estão dentro de uma casa, e eles estão com as portas fechadas, trancadas. Bateram prego em todas as portas. Se aparecer alguém aqui, nós não vamos abrir. Porque olha o que aconteceu com Jesus. Olha o que fizeram com Jesus. E a Bíblia diz que eles estavam com medo, com temores por dentro, um pavor. Acredito que Jesus tenha batido na porta várias vezes e eles não abriram. Mas Jesus veio ressurreto, atravessou-se e pôs-se no meio e diz: paz seja convosco. Talvez o seu lar precise de paz, e o Senhor Jesus está trazendo paz para o seu lar, paz para o seu coração, paz para o seu trabalho, porque a paz que o Senhor dá, o mundo não pode dar. E a sétima e penúltima casa, enquanto o Ministério do Louvor já se coloca aqui à frente, por favor, é a casa que nós lemos aqui, a casa de Zaqueu, para levar salvação. Lucas 19:5, Jesus disse: Zaqueu, desce depressa, hoje me convém pousar em tua casa. Hoje me convém pousar em tua casa. Hoje. A Bíblia diz hoje, não é amanhã, não é semana que vem. A Bíblia diz assim que se nesta noite você ouvir a voz do Senhor, não endureça o vosso coração, mas abra o seu coração e deixe Ele entrar. Hoje me convém pousar em tua casa. Por que será que Jesus tinha pressa? Por que será que Jesus disse, não, tem que ser hoje? Porque tem que ser hoje. Ele disse isso porque na casa de Zaqueu existiam situações ou necessidades urgentíssimas. E talvez você tenha necessidades urgentes no teu lar, na tua vida. E o Senhor diz, é hoje que eu quero estar na tua casa. Não é amanhã, não é depois, mas é hoje. E a última casa é a tua casa. Para quê? Você e Deus sabe para quê. É na tua casa que Ele quer
entrar hoje. Não basta apenas uma palavra, não basta apenas usar o elemento, o objeto da cura, mas ele disse assim: eu quero entrar no teu lar, eu quero entrar, eu quero ir com você. Apocalipse 3:20 diz: eis que estou à porta e bato. Ele está batendo, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Amém? Se coloque em pé, igreja. Aleluia. Porque é no teu lar que ele quer entrar hoje, para levar cura, para levar salvação, para levar paz. Vamos louvar o Senhor. Você sabe qual é a necessidade. Conte para o Senhor Jesus. Enquanto o ministério canta, conte para Jesus qual é a tua necessidade nesta noite. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está na mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Deus tem falado contigo, meu irmão. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra, nós perfumamos a casa. Toma o teu lugar de honra, Senhor. Perfumamos ela Em cada lar, em toda, cada nós casa preparamos a mesa. Tome o lugar de honra, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Com seus olhos fechados, eu gostaria de convidar você para estar aqui à frente. Talvez você precise de uma cura física. O Senhor quer trazer cura física nessa noite, saúde.
Talvez você precise de paz. Ou talvez você seja como aquela mulher que quer apenas agradecer por tudo quanto o Senhor tem feito. Esse é o momento. Sai do teu lugar, vem aqui. A gente vai terminar orando pelas famílias, pela vida dos teus filhos, pelo teu lar, para que seja um lar aonde o Senhor habita em todos os momentos. Podem vir, sai do teu lugar para agradecer, para ter paz, saúde, esperança. Ainda com os olhos fechados. Aleluia, 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 aleluia. Pai, nós ouvimos a Tua palavra, Senhor. O Senhor que na Tua onisciência, ó Pai, conhece cada lar aqui representado. Nós pedimos, Pai, nós clamamos nesta noite que o Senhor possa abrir as portas dos céus e abençoa a cada vida, a cada lar aqui representado. Restaura a saúde, Senhor, aonde há doença, que a doença seja neste momento, ou caia por terra agora, seja tirado agora, Pai. Lar onde tem doenças, necessidades e enfermidades, nós clamamos o Jeová Rafá, o Deus que cura, Senhor. Pai, abençoa os lares que precisam de paz, traz paz a estes corações, Pai. Abençoa os filhos, Senhor. Pessoas, pais que pensam, que clamam, Pai, e se preocupam com o futuro dos seus filhos, dos seus netos, Pai. Abençoa esses lares, abençoa essas crianças, Senhor. Pai Santo e Pai bendito, aonde precisa de uma porta aberta, vai de encontro a este lar, Pai. Vai de encontro a este pai que tanto necessita, a esta mãe que tanto clama, Senhor. Abençoa, Senhor. Nós pedimos no nome santo e precioso de Jesus Cristo, que nesta noite possamos voltar restaurados, abençoados, certos que o Senhor, ó Pai, nos abençoou. É a nossa oração enquanto igreja, no nome santo, precioso de Jesus. Aleluia. Vamos louvar, clame, cante a único que pode todas as coisas, o Senhor. Aleluia. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Teus olhos fechados ainda. Que Jesus possa ser o centro do teu lar, que Jesus possa ser o centro da tua vida. Que haja paz no teu lar, que haja salvação, que haja cura, que haja perdão. É a nossa oração, Senhor. Te louvamos, te agradecemos por tudo quanto o Senhor fez nesta noite, Pai. Despede a tua igreja em paz e que possamos ter uma semana de renovo, uma semana de alegria, uma semana debaixo das tuas potentes mãos, Senhor. Nos conduz aos nossos lares em segurança. Nós oramos pelos enfermos da nossa igreja. Visita cada um, Pai, levando, ó Pai, as necessidades que eles precisam, Senhor. E fica conosco todos os dias. É a nossa oração, no nome santo e maravilhoso de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém, amém e amém. Levante a tua mão para o céu
você que está abençoado, e que o grande amor de Deus, o nosso Pai, que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, nosso Senhor, que a comunhão e as consolações do doce Espírito Santo seja sobre a tua vida, esteja dentro do teu lar, para todo sempre. Amém, amém e amém. Aplaude o nome do Senhor. Aleluia. Deus te abençoe, queridos. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã.